E aí, pessoal do canal do Pedroca, tudo bem com vocês? Tô trazendo o vídeo hoje para falar para vocês sobre a nova carta que foi anunciada por arquétipo do Blue Eyes, tá? Trata-se do Legend of Justice Kaiba-Man, que é uma releitura do antigo Kaiba-Man que existia, tá? Para quem não conhece, o Kaiba-Man é essa carta aqui, beleza? Então, antes de ir pro vídeo, eu queria pedir para você considerar se tornar membro do canal, tá? Porque com apenas R$ 5 você tem acesso a esse e a outros vídeos antecipadamente, a um grupo exclusivo de membros no WhatsApp, e em breve eu pretendo trazer outras vantagens para você que quer se tornar membro do canal. Além disso, quem não puder apoiar com esses R$ 5, eu vou pedir para que vocês deixem o like, compartilha, comenta e me diga o que você achou do vídeo. Vai ser muito importante ler a sua opinião aqui embaixo, e aí com certeza eu vou responder a todos os comentários. Eu montei uma build aqui, falando sobre o vídeo já, para a gente dar uma discutida um pouco sobre o deck, né? Vou até fazer uns testes de mão aqui rapidamente, mas primeiro eu vou falar sobre a carta em si, né? Como que ela se encaixa. Então, eu tô aqui no Yu-Gi-Oh! Omega, né? Eu montei a build aqui, usei a carta aqui porque ela já tá disponível para testar aqui, né? Só que temos um pequeno questão, né? Que eu tentei colocar o meu Omega em português para ver se mudava alguma coisa, mas essa carta não tem tradução ainda, então eu vou explicar para vocês o que ela faz, tá? Então, vamos por partes. Primeiro, esse monstro é um monstro warrior, ou seja, ele é um monstro guerreiro de efeito e ele é Tanner, tá? Isso é uma boa coisa, ele ser Tanner. Mas ele ser guerreiro, eu particularmente não acho muito bom, beleza? Tá, e ele tem apenas uma estrela e ele é de luz, né? O que que isso significa já pra gente, antes mesmo de falar em qualquer coisa a respeito do efeito dele? Então, significa que você consegue fazer o Blue Eyes Spirit, já que ele é um Tanner de nível 1, usando um Blue Eyes e o próprio Kaiba-Man, beleza? Então, isso é um fato bem importante, na minha opinião. Só que outro fato bem importante é que para você fazer o Link 1 do Blue Eyes, por exemplo, você precisa de um level 4 ou inferior do tipo dragão ou mago para você começar a jogada. O que isso significa? Significa que como ele é guerreiro, ele não é dragão nem mago, você não pode usar ele pro Link 1. Tudo bem? Tá bom. Dito isso, então, a gente tem algumas limitações para essa carta. Apesar disso, ele sendo um Light Stunner Level 1, significa que a gente consegue acessar ele via efeito do nosso Sage, with Eyes of Blue, e a gente também consegue acessar ele pelo efeito da Desejos, né? Porque a Desejos vai adicionar um Light Stunner Level 1, né? Se você... Bom, se o efeito dela resolver. Tá, então, enfim, vamos pro efeito da carta, né? Essa arte, eu não gostei muito da arte, achei bem tosca, pra ser sincero, mas tudo bem. Se este card for invocado por invocação normal ou especial, o que significa que você também pode usar a normal extra do campo, né? Pelas condições que esse monstro apresenta. Se esse card for invocado por uma invocação normal ou especial, você pode mostrar 3 dragões brancos de olhos azuis, seja da sua mão, do deck, no campo face-up, ou Enor, né? Quer dizer, e ou talvez, pode ser as duas coisas, no cemitério. Então você invoca por invocação especial um dragão branco de olhos azuis da sua mão, do deck ou do cemitério, né? Significa que se esse card está em campo, primeiro, se ele está no seu deck, você tem que ter 3 dragões brancos de olhos azuis no seu deck. O que eu acho um pouco problemático, né? Por mais que você aumente em uns starters do deck, né? Porque ele é starter. E aí você vai invocar o dragão branco de graça, beleza? Isso é maneiro. Mas você levar mais um dragão branco pode ser problemático, né? Já que é um monstro pesado, um monstro parrudo. Enfim. Além disso, ele tem uma segunda parte do efeito que eu vou falar. Que é, se você invocar por invocação especial um dragão branco de olhos azuis enquanto este card estiver no seu cemitério, exceto na etapa de dano, você pode banir esse card e adicionar um outro monstro olhos azuis do seu deck para sua mão. E você só pode usar cada um dos efeitos dele uma vez por turno. Então você só pode usar o efeito de quando você invoca ele uma vez e de quando você bane ele outra vez. Beleza? Então, legal. Então, na minha ideia, assim, né, eu não pensei muito sobre essa build, eu só peguei como que funciona o deck e trouxe aqui pra gente poder discutir como funcionaria, como que as cartas desse cara fazem no fim das contas. Talvez, se eu testar mais, eu
pense diferente. Mas nesse momento eu não gosto muito do card, beleza? Ele é meio que a garantia de que você vai conseguir acessar o Spirit, o que é legal, né? Mas essa problemática de você não conseguir chegar no Link 1 pode parar algum tipo de jogada. Por exemplo, se você tomar uma Ashe na invocação especial aqui dele, você basicamente morreu com o seu combo de Blue Eyes, né? Porque você não pode fazer ele virar o Link e aí começar a jogada de novo. Você tá dependente de você não tomar interação nesse aqui. Se você tomar Veil, se tomar Imperma, a sua jogada acabou, basicamente. Então, isso aqui pode ser que seja uma jogada mais interessante, uma vez que você já tem, por exemplo, o campo ativado, e aí ele, com esse campo, ele vai se tornar a sua extra normal summon. Aí talvez seja interessante, mas eu ainda acho muito de se questionar, beleza? Então, eu vou testar aqui uma mão, só pra gente ver mais ou menos como funciona. Eu esqueci. Peraí, vou dar um corte. Beleza, estamos de volta, porque eu esqueci, né, de desabilitar o, o shuffle, não embaralhar da mão. Então eu vou falar, normal summon dele. Ué, não funcionou? Pera um pouquinho. Tudo bem, gente, mais um teste que eu esqueci de colocar o terceiro dragão branco de olhos azuis no meu deck. Então beleza, normal summon é feita, logo na invocação. Efeito, vou invocar um dragão branco. Legal. Se isso passou, eu tô gigante, né? Porque aqui o endboard do Blue Eye geralmente já é com pelo menos um Spirit, assim. Às vezes só um. Então, beleza, passei com o Spirit. Aqui eu tô bem forte, né? E aí, bom, vamos ativar o segundo efeito dele. Que é, eu vou jogar a Maiden pro Grave, ativar a True Light. Aí eu vou falar efeito da True Light pra invocar um dragão branco do meu cemitério. Invocado o dragão branco, eu vou ativar o efeito dele e vou ativar o efeito da Maiden. Então ele vai banir e a Maiden vai se invocar. Na Maiden vocês já sabem o padrão. E aqui eu vou adicionar o jato, por exemplo. Até por isso eu coloquei o jato nessa build. Então, legal. Com apenas, digamos, duas cartas, né? A Maiden e o Kaiba Main, a gente conseguiu chegar em dois Spirits, True Light, né? E um jato na mão. Isso pode parecer interessante, tá ligado? Mas é o que eu falei. Se você começa da forma como eu comecei aqui, por exemplo, você abre com uma mão com vários bricks, várias cópias dele. Você fala normal summon efeito e alguém te dá em Perma, Valor, Ashe, alguma coisa desse sentido nessa play aqui, o seu jogo acabou. Esse que pra mim é uma problemática, né? Porque eu vou falar não, suponhando que eu tomei interação, e aqui eu não tenho mais o que fazer, a não ser que eu tenha outra jogada pra continuar fazendo play na mão. E aí aqui, né, eu tenho uma coisa pra comentar. Por quê? Porque eu conseguiria arrumar essa carta se eu fosse um designer da Konami, né? Vocês me desculpam, mas pra mim tem duas coisas que podem arrumar que é muito óbvio. Primeiro, vocês já sabem, se eu transformar isso aqui num dragão ou num mago, essa carta já fica muito mais forte, porque eu forço um Blue Eyes na primeira rodada, e aí eu ainda posso virar o Link caso dê tudo errado. Ok? Ok, beleza. Né? Agora, eu conheço uma outra forma de deixar isso aqui forte, tá? É muito simples, assim. Era o nome desse card ser diferente. Ser Kaiba Man de Olhos Azuis, por exemplo. Por quê? Porque isso, né, é o que falta no Dragão Branco de Olhos Azuis. O quê? Uma carta iniciadora, né? De olhos azuis. A gente tem o sábio de azul nos olhos, ele não é olhos azuis. A gente tem o novo Cia Royce Kaiser. A gente tem a Maiden of White, a donzela de branco, e tem o Kaiba agora. Se ele fosse olhos azuis, isso aqui mudava muita coisa. Porque você poderia, por exemplo, feito para banir ele, e aí você acessava o próprio Kaiba Man. Entendeu? Então você conseguia, naquela jogada que você bane ele do cemitério, comprar follow, comprar jogada pro próximo turno que você for jogar, ou comprar o jato mesmo, enfim, o que fosse mais interessante pra você. Você poderia também usar a Bingo Machine, porque essa carta é muito interessante, porque você consegue acessar Spell Trap do arquétipo do Olhos Azuis, mas você não consegue acessar nenhum monstro de muito relevante, pelo menos para iniciar a jogada.
porque os monstros que você consegue acessar são só os monstros Blue Eyes, ou seja, os monstros olhos azuis. Para você poder acessar um monstro olhos azuis, no fim das contas, quem que você vai ter de monstro olhos azuis? Você vai ter, por exemplo, o Abyss, você vai ter, por exemplo, o Alternativo, até o Shining é olhos azuis, o nosso querido Jet, o Solid Dragon, até o Toon é olhos azuis. Só que você não tem um starter decente que seja olhos azuis, né? Você acaba sendo refém dessa falha do deck. Então, se você não quer fazer com que o card seja muito roubado no sentido de, é claro, se ele virasse o Link 1 seria perfeito, porque a primeira jogada ele força uma interação. Se o oponente não dá interação, você vai trazer um Spirit. A segunda jogada você faria o Link, né? Aí força outra interação. Então, você tem maneiras de jogar, né? Considerando mais cartas na sua mão. Agora, se os caras não quisessem fazer isso, era simples. Você colocava a Bingo, se ele fosse olhos azuis, colocava 3 cópias da Bingo, dava efeito da Bingo e buscava ele e começava a sua jogada normal. Você cria uma fragilidade, né? Porque você está buscando um starter via uma carta que adiciona, então você pode tomar edge, pode tomar draw, mas ainda assim é melhor do que nessa forma, assim. Então, eu diria, pelo menos a minha primeira impressão, é que essa carta é quase boa, mas ainda falta um pouquinho para ela ficar boa, beleza? Então, vamos ver como que ela vai sair, né? Ainda é muito recente. Eu não sei quando que essa carta vai ficar disponível, mas a ideia é que provavelmente ela vai rodar sim nas versões puras, apesar dos problemas que eu relatei aqui. E aí, provavelmente, para equilibrar com isso, né, as pessoas usem mais cópias da Rugido, por exemplo. É bem viável, tá? Eu não vou mentir, não. Isso aqui fica mais forte com 3 dragão branco, mas considera a limitação, que você já colocou 3 bricks no seu deck, né? Que são o dragão branco na mão, geralmente você não quer ver. Então, forçar você a usar isso e a recompensa ser bacana, mas ser mais ou menos, não tão bacana, depende do caso, é um pouco duro. Aí, beleza, se você começou de Sage, deu efeito, vai buscar um Tanner, aí ele, como segunda invocação, pode ser interessante. Mas aí pensa comigo. Você tem, com o Sage, você pode buscar um Veilor para interação no turno do oponente. Você pode buscar uma Donzela para você começar a sua jogada da True Light. Ou você pode buscar um Kaibaman. Não sei se vale tanto a pena você buscar um Kaibaman em comparação a essas outras duas cartas, assim. A não ser que você esteja muito grande, você já tem garantia que passou o campo, que você tá bem, que tá forte, aí talvez isso aqui fique interessante para ser comprado. Deixa o like se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, comenta, tamo junto, valeu, até mais.